mundo onde o crime e a corrupção viraram moda. Pessoas roubando bancos e matando inocentes. Você acha que pessoas assim estão no paraíso? Acha que eles têm fama, poder e sucesso pelos crimes que cometem? Pois é, Os Caras Malvados não é só um filme infantil. É um filme que ensina algumas lições importantes, como... A redenção. E nesse vídeo irei me aprofundar em cada cena do primeiro filme de Bad Guys e irei falar algumas lições importantes que o filme ensina. Então vamos começar o vídeo agora! No começo do filme, vemos o Cobra e o Lobo conversando em um restaurante. Repare que eles não estão fazendo nada de errado. E no fundo, podemos ver as pessoas se afastando por estarem com medo deles. E só o fato de eles estarem existindo é o que incomoda outras pessoas. E essa cena se aplica perfeitamente na nossa vida. Muitas vezes as pessoas são julgadas pela aparência, pela existência e até mesmo pelos erros passados. E a sociedade de hoje em dia julga os outros pela aparência, mas nem sequer vê o coração. E o filme ensina que não devemos criticar as pessoas pela aparência ou por erros passados, mas olhar o que há no coração. Imagine você tentando puxar a conversa com alguém e a pessoa te ignora só por causa da sua aparência. Isso é chato, né? Às vezes, quem parece ser diferente por fora tem um coração puro e verdadeiro por dentro. E a gente precisa aprender a confiar em pessoas leais, sinceras e com boas intenções. Porque é melhor ter um só amigo verdadeiro do que vários falsos. E talvez você me pergunte, o que é ser um amigo verdadeiro? Ser alguém verdadeiro é ser alguém que realmente mostra amor com os amigos. É permanecer presente nos momentos difíceis enquanto outros somem. É alguém que te ajuda a seguir em frente, que aceita do jeito que você é, te perdoa e te entende. E é exatamente isso que o filme ensina de uma forma muito sutil. Depois que o Lobo e o Cobra saem do restaurante, eles já começam roubando um banco. Mas o problema é que eles não fazem isso pela maldade, mas por saberem que se o mundo acha eles maus... Então não adianta tentar ser diferente. Olha só, você não precisa ser o que o mundo diz o que você é, porque a opinião da sociedade não vai mudar quem você é por dentro. O que realmente te define são as suas escolhas, seus valores e o seu propósito. Ninguém no mundo pode mudar quem você é, porque a decisão sempre será sua. E ninguém nasceu por acaso, mas nasceu com um propósito que só ela pode descobrir. Existem muitas pessoas que vivem como NPCs e só acreditam no que o mundo acha que elas são. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para ser quem você sempre sonhou em ser. E nunca dê atenção às pessoas que falam que você não vai conseguir. Porque ser diferente não é ser estranho, é ser você mesmo. E o filme ensina uma coisa muito importante mesmo. Ele ensina que quem escreve a nossa história somos nós. E somos nós quem fazemos as escolhas das nossas vidas. O filme ensina que devemos aproveitar cada momento simples que a vida traz pra gente. E se a gente não aproveitar a vida agora, talvez em breve a gente não vai conseguir mais aproveitar cada detalhe simples que a vida traz. E quando eu falo aproveitar a vida, não significa beber cachaça, ir para baladas e etc. Significa aproveitar a vida com a família, com amigos e ver que a vida é um grande presente dado por Deus. Porque no fim, o que importa não é a fama, o dinheiro ou o poder, mas é quem a gente se torna e com quem vivemos aqui na Terra. Depois que o Lobo e o seu grupo acabaram sendo pegos por roubar o golfinho dourado, eles iriam para a cadeia até que o Lobo incentivou o Marmelada a dar uma segunda chance para eles. E esse grupo vai até a mansão do Marmelada para aprenderem a serem legais. Mas algumas coisas meio que saem do controle. Mas o Marmelada não desiste e tenta ensinar a eles a serem bons. O Lobo passou a refletir sobre as suas ações horríveis que ele fez no mundo e pensou em fazer algo bom.
salvar o gato de uma árvore. Ele tentou pelo menos fazer uma ação boa no mundo, e ele se sentiu feliz por ter feito isso. E ele acabou sentindo o friozinho da bondade, que é uma sensação incrível por ter feito algo bom. O Marmelada viu a ação do lobo e falou algumas coisas muito importantes para ele. Ele falou que a escolha do lobo vai ser impactante entre escolher a vida do bem ou escolher ser mal com eles. Mas afinal, como é ser mal? Ser mal é como ficar só na sombra. Você se acostuma a ficar na escuridão, mas não aproveita a sensação de sentir a luz. A gente aprende que fazer coisas ruins que vão destruir sua vida deixa seu coração sujo. Mas fazer o bem te deixa mais vivo e alegre. Você aprende a ter empatia e a ter compaixão com as pessoas, e isso é algo muito valioso que Bad Guys ensina. O lobo reconheceu seus erros e incentivou seus amigos a fazer o bem também. E isso mostra que ele está em busca de redenção com seus amigos. A gente percebe que ninguém nasce herói ou vilão. A gente se torna aquilo que escolhe ser nos nossos corações. O lobo e a gangue não mudaram porque alguém mandou. Eles mudaram porque sentiram que fazer o bem transforma quem você é por dentro. E isso é redenção. Escolher um futuro melhor, mesmo carregando um passado sombrio. Redenção é quando alguém que errou muito decide mudar de verdade e tentar construir um futuro melhor. E quando alguém escolhe a mudança, essa mudança contagia. E é assim que a redenção acontece. Desde o começo do filme, vemos que o lobo e seus amigos sempre estiveram juntos nos rolês. Só que o lobo ficou chateado porque ele decide mudar, mas não sabe como convencer seus amigos a fazer isso também. Isso mostra que ele valoriza e confia em seus amigos, mas também quer fazer o bem junto com a gangue, sacou? Ele vê que fazer o bem é o certo, mas também percebe que não pode forçar ninguém a mudar. Ele quer que seus amigos mudem, mas eles ainda estão presos no passado. Então o lobo entende que antes de convencer eles, ele precisa ser o primeiro a dar o exemplo. Tanto é que nessa cena, o lobo deixou um sorvete no esconderijo da gangue e ele queria que o cobra fizesse uma atitude boa. É algo simples? Sim, é verdade. Mas o lobo queria que o cobra fizesse uma pequena ação boa para sentir o friozinho da bondade. E o cobra faz isso compartilhando o sorvete com o tubarão, mostrando que o cobra pensou no tubarão antes dele porque não quis que ele chorasse. E vou falar a verdade, essa cena não teve muito sentido, e já de cara eles pensarem em fazer o bem é meio esquisito. Mas o lobo realmente mostra amor pela gangue, e ele tenta fazer algo, mesmo que pequeno, para tentar incentivar eles a fazer o bem. E essa é a atitude de um amigo verdadeiro, tentar incentivar seus amigos a serem melhores. Porque se fosse um amigo falso no lugar do lobo, aí meu filho, ele nem vai ligar pro que seus amigos estão passando. Uma amizade verdadeira demora para se construir e se manter firme, e amigos verdadeiros são aqueles que não desaparecem quando uma pessoa está sofrendo, e que não te incentivam a fazer o mal, mas são aqueles que te apoiam, mesmo errando, e que estão presentes em momentos de dor, de solidão, luto e etc. Agora, se fosse uma amizade falsa, seria uma amizade morta porque não teria amor pelo próximo, e nem sequer iria se importar com o que outra pessoa está passando. Vou falar de algumas características de uma amizade falsa para você entender melhor. Uma pessoa falsa é aquela pessoa que só aparece para te pedir favores ou ajuda, e essa pessoa some completamente quando você está mal. Ela se sente desconfortável quando você está tendo sucesso, e ela quer te diminuir ao invés de te apoiar. Uma pessoa falsa iria falar mal de você pelas costas, iria se afastar de você e te excluiria de qualquer grupo de amigos. Bom, nenhuma amizade é perfeita. Conflitos, falhas, falta de apoio acontecem. Mas o que importa é ter um coração limpo, um coração que tenta entender a dor do outro, aprende com os erros e sempre procura oferecer apoio. Mesmo que seja pouco, isso é o que mantém a amizade viva. Eu fui genial! Eu consegui enrolar um pouquinho e ainda fiz você confessar o quanto se importa comigo. É claro. Só tava pensando numa coisinha aqui. Ah, é? O que, lobo? Quem você acha que botou aquele picolézinho no congelador? Peraí. Você... Não! Eu sabia que você era legal. Não! A gente é legal, né? Muito legal. E é isso, pessoal. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e falou!